Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Na videoaula de hoje, vou estar ensinando o passo a passo desse lindo modelo de suplá em crochê. É um modelo fácil, rápido e muito econômico. Ficou medindo 41 centímetros e pesou 174 gramas. O barbante que eu usei foi o número 6 na cor vermelha e a agulha 3,5. Espero muito que vocês gostem dessa videoaula. E se gostar, já curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. E vamos para o passo a passo. Vou iniciar o meu trabalho usando essa agulha de 3,5 e o meu barbante número 6 na cor vermelha. Vou iniciar fazendo um círculo mágico dessa forma. Agora, eu venho aqui, puxo e faço uma laçadinha. Fiz a minha primeira laçadinha. Aqui, a gente já conta como uma correntinha. Vou fazer uma, duas correntinhas. Fiquei aqui com um total de 3 correntinhas agora. Vou trabalhar mais uma correntinha que vai ser de separação. Aqui, pessoal, eu iniciei com um círculo mágico, mas vocês podem iniciar com 5 correntinhas e prender com um ponto baixíssimo, que dará certo também. Agora, eu vou laçar o meu fio, eu venho aqui dentro do círculo e faço um ponto alto. Dessa forma. Uma correntinha, laço o meu fio, venho dentro do círculo e faço mais um ponto alto. E vou seguindo assim, uma correntinha com um ponto alto dentro do círculo, até ficar com um total de 12 pontos altos. Como agora são mais repetições, eu vou aqui adiantar o meu trabalho e já volto. Adiantei os meus 11 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas aqui, ó, que a gente fez para dar altura de um ponto alto, eu fiquei com 12 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui nesse fio, vou puxar ele para fechar esse círculo. Dessa forma. Feito isto, eu venho aqui, ó, faço uma correntinha, que é de separação, e venho aqui nessas três correntinhas que a gente fez para dar altura de um ponto alto, venho na minha terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Prendi com um ponto baixíssimo na minha terceira correntinha. Agora, vou caminhar esse ponto baixíssimo para esse intervalo de uma correntinha. Dessa forma. Agora, vou dar início à minha volta de número 2. Vou fazer duas correntinhas. Vou trabalhar agora apenas com 2 correntinhas, mas se vocês quiserem continuar com 3 correntinhas, dará certo também. Vou laçar o meu fio, venho nesse mesmo espaço de uma correntinha e faço um ponto alto. Fiquei aqui com um total de 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação e no próximo intervalo de uma correntinha, vou fazer mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho nesse intervalo de uma corrente e faço mais um bloquinho de 2 pontos altos. Vou ficar com um total de 12 bloquinhos de 2 pontos altos. Como agora são mais repetições, eu vou adiantar o meu trabalho e chegando aqui no início, eu volto para fazer com vocês. Adiantei a minha volta de número 2. Fiquei com um total de 12 grupinhos de 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação e nessas correntinhas aqui, ó, que eu fiz no início, vou contar 1, 2, na minha segunda correntinha,
Vou prender com um ponto baixíssimo, dessa forma. Vou caminhando esse ponto baixíssimo até chegar no intervalo de uma correntinha. Agora, vou subir uma, duas correntinhas. Vou laçar o meu fio e venho aqui, ó, no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Dessa forma. Fiquei com um total de 3 pontos altos, contando com essas duas correntinhas que eu fiz para dar altura de um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação, venho nesse intervalo de uma correntinha e faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, laço meu fio e venho no intervalo de uma corrente e faço 3 pontos altos. E vou seguindo essa sequência por toda a minha peça. Como agora é só mais repetições, eu vou adiantar o meu trabalho e já volto. Adiantei a minha volta de número 3. Fiquei com um total de 12 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, eu vou dar início à minha volta de número 4. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir aqui nessas minhas correntinhas que eu fiz no início. Vou contar uma, duas. Na minha segunda correntinha, vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar esse ponto baixíssimo até chegar nesse intervalo de uma correntinha. Chegando aqui no intervalo de uma correntinha, eu vou subir uma, duas correntinhas. Vou laçar o meu fio e no mesmo espaço, vou fazer um ponto alto. Fiquei aqui com um total de 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar o meu fio e venho no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Formei aqui um leque. Fazer uma correntinha de separação e no próximo intervalo de uma correntinha eu vou fazer mais um leque. Uma correntinha de separação, laço meu fio e no próximo intervalo de uma correntinha eu faço mais um leque. E vou seguir trabalhando essa sequência por toda a minha peça. Vou ficar com um total de 12 bloquinhos de leques. Como agora é só mais repetições, eu vou adiantar o meu trabalho e já volto. Concluí a minha volta de número 4, fiquei com um total de 12 leques. Agora, eu vou dar início à minha volta de número 5. Vou fazer uma correntinha de separação, vou vir aqui nessas minhas correntinhas que eu fiz no início, vou contar 1, 2. Na minha segunda correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar esse ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha do leque.
Chegando aqui, nesse espacinho do leque, eu vou fazer duas correntinhas. Vou laçar o meu fio e no mesmo espaço vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço meu fio e nesse intervalo de uma correntinha vou fazer mais 2 pontos altos. Uma correntinha, laço meu fio e nesse espaço, ó, do leque, vou fazer mais 2 pontos altos. Uma corrente, e nesse intervalo de uma corrente, faço mais 2 pontos altos. E vou seguir trabalhando essa sequência de 2 pontos altos por toda a minha volta. Como agora são mais repetições, eu vou adiantar o meu trabalho e já volto. Adiantei a minha volta de número 5. Fiquei com um total de 24 bloquinhos de 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir nessas minhas correntinhas aqui, ó, que eu fiz no início. Vou contar 1, 2. Na minha segunda correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora, vou caminhar com esse ponto baixíssimo até chegar nesse espaço de uma correntinha. Chegando aqui nesse intervalo de uma correntinha, vou fazer 2 correntes. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui nesse mesmo intervalo de uma corrente e fazer mais 2 pontos altos. Dessa forma, fiquei aqui com um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Vou laçar o meu fio e nesse próximo intervalo de uma correntinha, vou fazer mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, laço meu fio e no próximo intervalo de uma correntinha, faço mais 3 pontos altos. E vou seguir trabalhando essa sequência de 3 pontos altos, separados por uma correntinha, por toda a minha peça. Essa volta que a gente tá fazendo é a volta de número 6. Vou ficar com um total de 24 bloquinhos de 3 pontos altos. Como agora são mais repetições, eu vou adiantar o meu trabalho e já volto. Adiantei a minha volta de número 6. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiquei com um total de 24 bloquinhos de 3 pontos altos. Já prendi com um ponto baixíssimo na minha segunda correntinha, que eu fiz no início, e vim caminhando esse ponto baixíssimo até chegar nesse intervalo de uma correntinha. Agora, a minha volta de número 7 vai ser igual à de número 6, com bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vou adiantar a minha volta de número 7 e já volto. Adiantei a minha volta de número 7. Agora, eu vou iniciar a minha volta de número 8. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir aqui nessas minhas correntinhas que eu fiz no início. Vou contar 1, 2. E na minha segunda correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora, eu vou seguir com esse ponto baixíssimo até chegar nesse intervalo de uma correntinha. Chegando aqui no intervalo de uma correntinha,
eu vou subir uma, duas correntinhas, que dá a vez de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, venho nesse mesmo espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou laçar o meu fio e no mesmo espaço vou fazer mais 2 pontos altos. Formei aqui um leque. Uma correntinha de separação, laço meu fio e nesse próximo intervalo de uma correntinha eu vou fazer mais um leque. Uma correntinha, laço meu fio e no mesmo espaço faço 2 pontos altos. Fiquei aqui com 2 leques e vou seguir trabalhando essa sequência por toda a minha peça. Vou ficar com um total de 24 leques. Como agora são mais repetições, eu vou adiantar a minha volta de número 8 e já volto. Concluí a minha volta de número 8, agora eu vou dar início à minha volta de número 9. Vou fazer uma correntinha de separação, vou vir aqui nessas minhas correntinhas que eu fiz no início, vou contar uma, duas, na minha segunda correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou seguir esse ponto baixíssimo até chegar nesse espacinho aqui, ó, de uma correntinha. Chegando aqui nesse intervalo de uma correntinha, eu vou subir uma, duas correntinhas. Vou laçar o meu fio e venho nesse mesmo espaço de uma correntinha e faço mais um ponto alto. Uma correntinha de separação e no próximo intervalo de uma corrente, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho no próximo espacinho de uma corrente e faço mais 2 pontos altos. E tá ficando assim. Vou seguir trabalhando essa sequência de bloquinhos de 2 pontos altos, separados por uma correntinha, por toda a minha peça. Vou ficar com um total de 48 bloquinhos de 2 pontos altos. A minha volta de número 10 vai ser exatamente igual à minha volta de número 9. Como agora são mais repetições, eu vou adiantar a minha volta de número 9, a minha volta de número 10 e volto aqui na minha volta de número 11. Vou adiantar e já volto. Adiantei a minha volta de número 9 e de número 10. Agora, eu vou dar início à minha volta de número 11. Vou fazer uma correntinha de separação, vou vir nessas minhas correntinhas que eu fiz no início, vou contar uma, duas. Na minha segunda correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora, eu vou caminhando esse ponto baixíssimo até chegar nesse intervalo de uma correntinha. Chegando aqui nesse intervalo de uma correntinha, eu vou subir uma, duas correntinhas. Vou laçar o meu fio e nesse mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Fiquei aqui com um bloquinho de 3 pontos altos, contando com essas 2 correntinhas que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço meu fio e nesse próximo intervalo de uma correntinha eu vou fazer mais 3 pontos altos.
uma correntinha de separação, venho no próximo intervalo de uma correntinha e faço mais 3 pontos altos. E vou seguir trabalhando essa sequência de bloquinho de 3 pontos altos por toda a minha peça. Então, gente, vou seguir trabalhando essa sequência de bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha por toda a minha peça. Vou ficar com um total de 48 bloquinhos de 3 pontos altos. Essa volta que eu estou fazendo é a minha volta de número 11. A minha volta de número 12 e 13 vai ser igual à minha volta de número 11. Como agora são mais repetições, eu vou concluir a minha volta de número 11, número 12 e número 13 e volto para a gente dar sequência. Concluí a minha volta de número 11, número 12 e número 13. Vou contar 11, 12 e 13. Fiz na mesma sequência que eu passei para vocês, com bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, vou fazer uma correntinha de separação, vou vir nessas minhas correntinhas que eu fiz no início, vou contar 1, 2, vou vir na minha segunda correntinha e prender com um ponto baixíssimo, dessa forma. Agora, eu vou caminhar esse ponto baixíssimo até chegar nesse intervalo de uma correntinha. Chegando aqui nesse intervalo de uma correntinha, eu vou vir no mesmo espaço e fazer um ponto baixo, dessa forma. Agora, eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui nesse intervalo de uma correntinha e vou fazer um ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir nesse intervalo de uma correntinha e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui nesse intervalo de uma correntinha e prendo com ponto baixo. E vou seguir trabalhando essa sequência de 5 correntinhas e no próximo intervalo de uma correntinha eu prendo com um ponto baixo. 5 correntinhas e no próximo intervalo de uma corrente prendo com um ponto baixo. E vou seguir essa sequência por toda a minha peça. Como agora são mais repetições, eu vou adiantar e já volto. Então, gente, concluí aqui, ó, por toda a minha volta. Chegando aqui no final, eu já fiz meu ponto baixo, vou subir 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, venho aqui, ó, nessas minhas 2 laçadinhas do ponto baixo que eu fiz no início e faço um ponto alto. Dessa forma. Agora, no mesmo espaço, faço um ponto baixo. Dessa forma. Agora, eu vou laçar o meu fio e venho nesse espaço de 5 correntinhas e faço 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5
6, 7, 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Agora, eu venho nesse espaço de 5 correntinhas e faço um ponto baixo. Dessa forma. Vou laçar o meu fio, venho no próximo espaço de 5 correntes e faço mais 8 pontos altos. Quatro, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tá ficando assim. Então, gente, essa será a sequência do meu bico de acabamento, como passei para vocês. Aqui, nessas argolinhas de 5 correntinhas, a gente tem que ficar com números pares, porque senão não vai dar certo o nosso bico de acabamento. Como agora são as repetições, eu vou adiantar o meu bico de acabamento por toda a minha peça e já volto. Concluí o meu bico de acabamento por toda a minha peça. Agora, eu vou vir aqui nesse meu ponto baixo que eu fiz no início. Vou entrar aqui nessas minhas duas laçadinhas e vou fazer um ponto baixíssimo, dessa forma. Agora, eu vou puxar. Puxei o meu fio, já coloquei a minha agulha de tapeçaria no meu fio. Agora, irei iniciar o arremate da minha peça. Vou vir aqui, ó, nessas minhas duas laçadinhas desse meu segundo ponto alto aqui, ó. Venho sobre essas duas laçadinhas e passo o meu fio. Dessa forma. Agora, nessa minha parte aqui de trás, eu venho sobre essas duas laçadinhas e passo o meu fio também. Dessa forma. Agora, é só vir puxando, que ele vai se ajustando, ó. Fica um arremate perfeito. Agora, aqui nessa minha parte de trás, eu venho passando a minha agulha, ó, com o meu fio sobre esses pontos aqui, ó. Escondendo. Dessa forma. Pronto, e está pronto o meu arremate. Aqui, pessoal, se vocês quiserem, vocês podem cortar, né, essa sobra de fio e passar um pouquinho de cola. Ou pode dividir em duas partes. Divide em duas partes. Vou vir com minha agulha aqui. Venho nessa minha laçadinha. E puxo esse meu fio. E dou dois nozinhos. O meu primeiro nó, eu não arrocho tanto. Eu não arrocho tanto. Já o meu segundo, eu arrocho mais um pouquinho. E corto essas sobras de fios.
Então, gente, esse foi o resultado do meu suplá. Fica muito lindo, não fique embabadado. Espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam bastante esse modelo de suplá, que vocês vendam muito e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo.